Você já imaginou estar prestes a se casar e ser humilhada diante de todos por algo que não depende de você? E se, no auge da vergonha, aquele homem que nunca mais poderia se levantar, simplesmente ficasse de pé por você? Essa história vai tocar o seu coração. Prepare-se para viver uma das viradas mais emocionantes que você já viu. Curta, se você acredita que o amor verdadeiro transforma vidas. Comente. Você acredita que alguém seria capaz de se levantar contra tudo e todos por amor? Inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa acreditar no poder da redenção e da coragem. O espelho embaçado pelo vapor do chuveiro refletia o rosto inchado de tanto chorar. Roberta passou a toalha úmida pelos olhos vermelhos, tentando apagar os vestígios da última discussão com a madrasta. O cheiro de lavanda do sabonete misturava-se com o aroma enjoativo do perfume barato que ela havia ganhado de presente, o único que seria permitido usar no seu casamento. Uma mulher como você não merece usar branco. A voz estridente de Helena ecoava ainda em seus ouvidos, cortante como uma lâmina. As palavras tinham sido cuspidas com tanto veneno que Roberta sentiu o gosto amargo na boca, como se tivesse engolido fel. Seus dedos tremiam ao tocar o tecido do vestido pendurado na porta do armário. Era simples, sem bordados ou pedrarias, escolhido às pressas numa loja de segunda mão. O cetim frio grudava em suas mãos suadas, e ela podia sentir cada fibra áspera que denunciava a qualidade inferior. Nada como os vestidos de princesa que sonhara na infância, quando brincava de casamento com as bonecas no sótão empoeirado. «Roberta, para de sonhar e desce aqui!» O grito de Helena cortou o silêncio como um chicote. «Suas irmãs querem conversar com você antes da cerimônia!» O coração de Roberta disparou. Quando Patrícia e Camila queriam conversar, nunca era para algo bom. Ela desceu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés descalços. Cada degrau, um lembrete da casa velha e mal cuidada onde crescera depois que o pai se casou novamente. Na sala, as duas irmãs postiças estavam sentadas no sofá gasto, com sorrisos que não chegavam aos olhos. Patrícia, a mais velha, brincava com as unhas vermelhas como sangue, enquanto Camila balançava a perna de forma nervosa, fazendo o salto alto bater no chão num ritmo irritante. «Senta aí, irmãzinha!» Patrícia apontou para a cadeira de plástico que tinham colocado bem no centro da sala, como se fosse um interrogatório. «Precisamos ter uma conversa de mulher para mulher.» Roberta sentou-se devagar, sentindo o plástico frio contra suas pernas nuas. O ar estava pesado, carregado de uma tensão que ela podia quase tocar. O cheiro do cigarro de Helena impregnava as cortinas amareladas, misturando-se com o odor de mofo que nunca saía daquela casa. «Olha só para você!» Camila riu, um som áspero e desagradável. 18 anos e ainda parece uma criança. Como é que vai satisfazer um marido assim? As bochechas de Roberta pegaram fogo. Ela baixou os olhos, fixando-os no chão de cerâmica rachado, onde uma formiga caminhava em círculos, perdida. «É sério, Roberta!» Patrícia levantou-se e começou a circular ao redor da cadeira como um predador. «Você tem certeza de que sabe o que acontece na lua de mel? Porque virgem de 18 anos...» Ela fez uma pausa dramática. «É meio patético, não acha? Eu... Roberta tentou falar, mas as palavras saíam como sussurros. Suas mãos estavam tão suadas que escorregavam uma na outra. «Ela nem sabe falar.» Camila bateu palmas, fingindo espanto. «Imagina na cama. Vai ficar que nem um peixe morto.» Helena apareceu na porta da cozinha, secando as mãos num pano de prato sujo. Seus olhos pequenos e cruéis brilhavam de satisfação ao ver a filha postiça encolhida na cadeira. «Meninas, parem de torturar a coitada.» Sua voz gotejava falsa piedade. Ela já sofre o bastante por ter esse corpo infantil. Roberta cruzou os braços sobre o peito, tentando esconder o que Helena chamava de falta de desenvolvimento.
Era verdade que ela era mais magra que as irmãs, menos curvilínea, mas isso a fazia menos mulher. Mãe tem razão. Patrícia parou bem na frente de Roberta, forçando-a a levantar o olhar. Você não tem corpo de mulher. Parece mais um menino de cabelo comprido. As palavras foram como socos no estômago. Roberta sentiu uma onda de náusea subir pela garganta, o gosto ácido da bile queimando sua língua. Suas unhas afundaram nas palmas das mãos, deixando marcas em forma de lua crescente. E essa pureza toda... Camila fez aspas no ar com os dedos. No mundo de hoje é quase uma ofensa. Que homem vai querer uma mulher que não sabe nada da vida? Principalmente um milionário. Helena soltou uma gargalhada cruel. E imaginem só, Gabriel Montenegro, dono de uma fortuna, casado com uma novinha inexperiente. Que piada. O nome do noivo caiu como uma pedra no estômago de Roberta. Gabriel. O homem que ela mal conhecia, que aceitara se casar com ela por razões que ainda não compreendia completamente. Um casamento arranjado pelo advogado da família, uma solução para problemas financeiros que ela nem sabia que existiam. Vocês acham? Roberta engoliu em seco, lutando para encontrar coragem. Vocês acham que ele vai se arrepender? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As três mulheres trocaram olhares carregados de significado, como se compartilhassem um segredo terrível. Querida. Helena aproximou-se, colocando uma mão gelada no ombro de Roberta. Seus dedos eram como garras, apertando com força suficiente para deixar marca. Um homem como Gabriel Montenegro não casa por amor. Ele casa por conveniência. E quando a conveniência acabar... Ela não terminou a frase, mas não precisava. O silêncio dizia tudo. Roberta sentiu o mundo girar ao seu redor. O ar da sala ficou rarefeito, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio. Ela precisava sair dali, precisava respirar, precisava pensar. Com licença... Ela levantou-se cambaleando, as pernas bambas como gelatina. Preciso terminar de me arrumar. Claro, querida. Patrícia sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Só lembra, hoje todo mundo vai estar te olhando. Todo mundo vai estar julgando se você merece mesmo estar ali. Roberta subiu as escadas correndo, seus pés descalços fazendo barulho na madeira velha. Fechou a porta do quarto com tanta força que o espelho na parede tremeu, ameaçando cair. Jogou-se na cama estreita, afundando o rosto no travesseiro que cheirava a mofo e lágrimas antigas. Seu corpo inteiro tremia, como se estivesse com febre. As palavras das irmãs ecoavam em sua mente, cada uma punhalada certeira em sua autoestima já frágil. Corpo de menino, virgem patética, não merece usar branco. Ela se virou e ficou olhando para o vestido. De repente, ele parecia uma fantasia ridícula, uma mentira cruel. Como podia usar branco quando se sentia tão suja por dentro? Como podia sonhar com amor quando nem sabia se era capaz de despertar desejo em qualquer homem? O relógio na mesa de cabeceira marcava 2 horas. Em 4 horas, ela estaria no altar. Em 4 horas, prometeria amar e honrar um homem que mal conhecia, na frente de pessoas que a desprezavam. Roberta fechou os olhos e tentou imaginar o rosto de Gabriel. Tinha visto apenas fotos, e mesmo assim poucas. Um homem bonito, com olhos escuros e expressão séria. Um homem rico, poderoso, que por algum motivo inexplicável concordara em se casar com ela. Mas e se as irmãs estivessem certas? E se ele se arrependesse? E se, na hora do sim, ele olhasse para ela e percebesse o erro terrível que estava cometendo? Uma lágrima quente escorreu por sua bochecha, depois outra, até que se tornou um rio silencioso de desespero. Ela se agarrou ao travesseiro como se fosse uma boia de salvação, sentindo-se mais sozinha do que nunca. Do lado de fora, o som do trânsito misturava-se com vozes distantes de vizinhos fofocando sobre o casamento.
A filha postiça do seu João vai se casar com um milionário. Imagina só, uma menina como aquela. Até os estranhos duvidavam dela. Roberta respirou fundo, tentando encontrar algum resto de força dentro de si. Talvez elas estivessem certas. Talvez ela realmente não merecesse usar branco, não merecesse sonhar com amor verdadeiro, não merecesse um final feliz. Mas mesmo assim, uma pequena chama de esperança continuava ardendo em seu peito. Uma vozinha sussurrava que talvez, apenas talvez, Gabriel fosse diferente. Que talvez ele conseguisse ver além de sua inexperiência e encontrar algo digno de amor. Era uma esperança frágil como vidro, mas era tudo o que ela tinha. O som grave do motor de um carro de luxo cortou o ar abafado da tarde. Roberta, ainda com os olhos inchados, correu até a janela e afastou a cortina desbotada com a ponta dos dedos. Um Mercedes preto reluzente parou em frente ao portão enferrujado, contrastando brutalmente com a vizinhança de casas simples e calçadas rachadas. Seu coração disparou quando viu o motorista sair e abrir a porta traseira. Primeiro apareceram as rodas cromadas de uma cadeira de rodas. Depois, as mãos elegantes ajustando os punhos da camisa social impecável. Gabriel Montenegro estava ali, real, tangível e mais impressionante do que qualquer fotografia poderia capturar. Mesmo sentado, sua presença dominava o espaço. Os cabelos escuros penteados com perfeição, a mandíbula marcada, os olhos que ela não conseguia decifrar a essa distância. O terno sob medida moldava perfeitamente seu torso atlético, revelando que a cadeira de rodas não havia diminuído em nada sua imponência masculina. Meu Deus! Helena apareceu na janela ao lado dela, com os olhos arregalados. Ele veio mesmo! Patrícia e Camila correram escada abaixo, os saltos fazendo um barulho ensurdecedor na madeira velha. Roberta podia ouvir seus sussurros desesperados. Será que é tarde demais para mudar de ideia? Imagina o dinheiro que esse homem tem. Uma cadeira de rodas de ouro deve custar uma fortuna. Roberta desceu devagar, cada degrau uma eternidade. Suas pernas tremiam tanto que precisou se apoiar no corrimão descascado. O vestido branco simples, de repente, pareceu ainda mais inadequado, como se ela fosse uma criança brincando de adulta. Gabriel estava no pequeno jardim da frente, observando as flores murchas que Helena nunca se preocupava em regar. Ao ouvir passos, ele virou a cabeça e seus olhos encontraram os dela através da porta de vidro barata. O mundo parou. Mesmo sentado naquela cadeira, ele irradiava uma autoridade que fez Roberta sentir um arrepio percorrer toda sua espinha. Seus olhos eram de um castanho tão profundo que pareciam negros, e havia neles uma intensidade que a deixou sem fôlego. Senhora Helena. Sua voz era grave, aveludada, com uma educação refinada que soava estranha naquele ambiente humilde. Vim buscar minha noiva. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Helena alisou o vestido barato, tentando parecer apresentável, enquanto as filhas se posicionaram estrategicamente na frente da porta, como se quisessem ser notadas. Senhor Montenegro. Helena forçou um sorriso que não chegava aos olhos. Que honra recebê-lo em nossa humilde casa. As meninas estavam tão ansiosas para conhecê-lo. Patrícia deu um passo à frente, empinando o peito e sorrindo de forma sedutora. Eu sou Patrícia, a filha mais velha. Que prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Gabriel mal olhou para ela. Seus olhos permaneceram fixos em Roberta, que ainda estava parada no meio da sala, com as mãos entrelaçadas nervosamente na frente do corpo. Roberta, ele disse seu nome como se fosse uma oração, com uma suavidade que contrastava com a dureza de seus traços. Você está linda. As bochechas dela pegaram fogo. Ninguém jamais havia dito que ela estava linda. Bonita, talvez, em dias generosos. Apresentável, na maioria das vezes. Mas linda, nunca.
Obrigada. Sua voz saiu como um sussurro rouco. Podemos ter alguns minutos a sós? Gabriel perguntou, mas não era realmente uma pergunta. Era uma afirmação educada, mas firme. Helena hesitou, claramente contrariada por ser dispensada em sua própria casa. Claro, claro. Meninas, vamos dar privacidade para os noivos. Patrícia bufou, frustrada por ter sido ignorada, mas obedeceu. As 3 mulheres desapareceram na cozinha, embora Roberta soubesse que estavam espiando através da fresta da porta. Gabriel se aproximou, as rodas da cadeira fazendo um som suave no piso de cerâmica. Parou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o aroma de seu perfume. Algo caro, amadeirado, com notas de sândalo que a fizeram se sentir tonta. Sente-se, ele apontou para o sofá. Por favor. Roberta obedeceu, suas mãos tremendo visivelmente. Ele posicionou a cadeira de forma que ficassem frente a frente, na mesma altura. Você parece nervosa. Sua voz tinha uma gentileza que ela não esperava. Este casamento não é o que você sonhava, é? A pergunta era tão direta, tão certeira, que Roberta sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela balançou a cabeça sem conseguir confiar na própria voz. Nem para mim. Gabriel inclinou-se ligeiramente para a frente. Mas às vezes, a vida nos coloca em situações que não escolhemos, e tudo o que podemos fazer é tentar tirar o melhor delas. Ele esticou a mão, e depois de um momento de hesitação, ela colocou a sua por cima. A pele dele era quente, áspera nas pontas dos dedos, mas incrivelmente gentil. Ela podia sentir calos que falavam de uma vida mais complexa do que aparentava. Eu sei que não nos conhecemos bem. Seus olhos nunca deixaram os dela. Eu sei que este casamento foi arranjado por necessidade, não por amor. Mas eu gostaria de tentar, se você estiver disposta. Tentar o quê? Roberta conseguiu sussurrar. Construir algo real, algo que valha a pena. Antes que ela pudesse responder, o som de risadinhas abafadas veio da cozinha. Gabriel franziu a testa, claramente incomodado. Elas estão rindo de você. Roberta baixou a cabeça envergonhada. Elas sempre riem. Dizem que eu não sou mulher o suficiente para um homem como você. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que ela podia ouvir o próprio coração batendo. Quando finalmente ergueu os olhos, a expressão de Gabriel havia mudado completamente. Havia uma dureza ali, uma frieza que a fez engolir em seco. Olhe para mim, Roberta. Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia desobediência. O que elas dizem não importa. O que ninguém diz importa. Só importa o que nós decidimos que somos. Ele apertou sua mão com mais firmeza. Você é minha noiva. Em algumas horas, será minha esposa. E eu não deixo ninguém desrespeitar o que é meu. A palavra meu enviou um choque elétrico através do corpo dela. Havia uma possessividade ali que era ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Você tem certeza? Roberta perguntou, sua voz mal passando de um sopro. Você tem certeza de que quer fazer isso? Porque se mudou de ideia, eu vou entender. Roberta, ele interrompeu, levantando a mão livre para tocar seu rosto. Seus dedos eram firmes contra sua pele, deixando um rastro de fogo por onde passavam. Eu nunca mudo de ideia sobre coisas importantes. O barulho de saltos se aproximando fez os dois se afastarem. Helena apareceu na porta com um sorriso forçado. Desculpem interromper, mas o pastor ligou. Quer confirmar o horário da cerimônia? Às 6. Gabriel respondeu sem tirar os olhos de Roberta. Estaremos lá. Perfeito! Helena bateu palmas, mas havia nervosismo em seus gestos. Roberta, querida, você deveria ir se aprontar. Ainda tem muito o que fazer. Gabriel assentiu e começou a se afastar, mas parou na porta. Helena. Sua voz cortou o ar como uma lâmina.
Eu espero que Roberta chegue à igreja se sentindo como a noiva mais bonita do mundo. Qualquer coisa menos que isso. Ele fez uma pausa significativa. Seria uma grande decepção. O recado estava dado. Helena engoliu em seco e assentiu rapidamente. Quando o carro desapareceu na esquina, as 3 mulheres se reuniram na sala como abutres. Você viu como ele te olhou? Camila cutucou Roberta com o cotovelo. Parecia que queria te comer viva. Um homem daquele jeito numa cadeira de rodas? Patrícia balançou a cabeça. Que desperdício! Imagina tudo o que ele não pode fazer. Patrícia! Helena fingiu escândalo, mas havia malícia em seus olhos. Não seja grosseira. Estou só sendo realista, mãe. Como é que um homem numa cadeira de rodas vai proteger uma mulher? Como vai... Ela baixou a voz conspiratoriamente. Como vai satisfazer uma esposa? Roberta sentiu as bochechas queimarem novamente. As dúvidas que havia tentado enterrar voltaram à superfície com força total. Vocês acham que ele... Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Vocês acham que ele pode ser um marido completo? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Patrícia e Camila trocaram olhares carregados de significado. Querida, Helena colocou uma mão condescendente em seu ombro. Alguns sacrifícios têm que ser feitos por segurança financeira. Pelo menos você não vai passar necessidade. Roberta subiu para o quarto com as pernas bambas. Sentou-se na cama estreita e olhou para o vestido pendurado na porta. De repente, ele parecia um sudário, um símbolo de tudo o que ela estava prestes a enterrar. Mas então se lembrou do toque de Gabriel, da firmeza de sua voz, da intensidade de seu olhar. Havia algo nele que despertava sensações que ela não sabia nem nomear. Uma promessa de proteção, de força, de algo que ia muito além das limitações físicas. Talvez as irmãs estivessem erradas. Talvez um homem não precisasse de pernas funcionais para ser completo. Talvez Gabriel Montenegro fosse exatamente o que ela precisava. O relógio marcava 4 horas. Em 2 horas, ela descobriria. O sino da igreja pequena reverberava pelo ar quente da tarde quando Gabriel e Roberta chegaram ao altar. Ela podia sentir o tecido do vestido grudando em suas costas suadas. O nervosismo fazendo com que cada fibra de seu corpo tremesse imperceptivelmente. O aroma de rosas baratas misturava-se com o cheiro de cera derretida das velas, criando uma atmosfera pesada que parecia sufocar seus pulmões. Gabriel estava majestoso ao seu lado, mesmo sentado na cadeira de rodas. O terno escuro contrastava com a simplicidade do ambiente, e Roberta podia sentir os olhares curiosos e alguns maliciosos dos poucos convidados presentes. Sussurros abafados ecoavam pelas fileiras de bancos de madeira velha. Olha só ela, tão novinha! Ele é muito bonito, que pena a cadeira. Casamento estranho, não acham? O pastor, um homem idoso de barba grisalha, abriu a Bíblia com mãos trêmulas. Sua voz rouca começou a recitar as palavras tradicionais, mas Roberta mal conseguia se concentrar. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Gabriel segurou sua mão e o toque quente dele foi como uma âncora em meio à tempestade de emoções. Seus dedos longos e elegantes entrelaçaram-se com os dela, transmitindo uma força silenciosa que a fez respirar um pouco mais facilmente. Gabriel Montenegro. A voz do pastor ecoou pela igreja. Você aceita Roberta como sua esposa legítima para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Eu aceito. A voz de Gabriel era firme, sem hesitação, e Roberta sentiu um calor se espalhando pelo peito. Roberta! O pastor se virou para ela, e por um momento ela se sentiu como se estivesse sob um holofote.
Você aceita Gabriel como seu esposo legítimo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Ela abriu a boca para responder quando um barulho estridente de saltos altos contra o piso de pedra cortou o silêncio sagrado. Todas as cabeças se viraram em direção à entrada da igreja. Uma mulher deslumbrante surgiu na porta principal como uma aparição vinda do inferno. Cabelos loiros platinados cascateavam sobre ombros nus. O vestido vermelho colado ao corpo curvilíneo parecia ter sido pintado nela. Seus lábios vermelhos como sangue curvaram-se num sorriso que não chegava aos olhos azuis gélidos. Desculpem o atraso. Sua voz era doce como mel envenenado, ecoando pela igreja com uma confiança que fez Roberta se sentir ainda menor. Não podia perder o casamento do meu querido Gabriel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberta sentiu a mão de Gabriel tensionar na sua, seus músculos enrijecendo como aço. O rosto dele havia perdido toda a cor, os olhos fixos na mulher, como se tivesse visto um fantasma. Valentina. O nome saiu de seus lábios como uma praga sussurrada. A mulher, Valentina, caminhou pelo corredor central com a confiança de quem conhece o próprio poder. Cada passo era calculado, sensual, hipnótico. Os convidados a observavam como se estivessem assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Olá, amor! Ela parou bem em frente ao altar, ignorando completamente Roberta. Você não vai me cumprimentar? Helena, Patrícia e Camila estavam boquiabertas na primeira fileira. Roberta podia ver o brilho de malícia nos olhos da madrasta, como se ela estivesse assistindo ao melhor entretenimento de sua vida. O que você está fazendo aqui? Gabriel perguntou, sua voz baixa, mas carregada de uma tensão perigosa. Ora, Gabriel. Valentina riu, um som cristalino que ecoou pela igreja como sinos quebrando. Não posso vir desejar felicidades ao meu antigo amante? A palavra caiu como uma bomba. Roberta sentiu o chão se abrir sob seus pés, o ar sendo sugado de seus pulmões. Amante. Gabriel havia tido uma amante. Uma mulher linda, sofisticada, tudo o que ela não era. Isso foi há muito tempo. Gabriel conseguiu dizer, mas sua voz soava estranha, forçada. Foi mesmo? Valentina inclinou a cabeça fingindo inocência. Porque estas fotos parecem bem recentes. Ela tirou um envelope da bolsa de grife e espalhou fotografias sobre o altar como cartas de um jogo cruel. Roberta olhou para baixo e sentiu o mundo girar ao seu redor. As fotos mostravam Gabriel e Valentina em poses íntimas. Ela sentada no colo dele, os dois se beijando apaixonadamente, as mãos dele acariciando o corpo dela. Em uma das imagens, ela estava usando apenas lingerie, aninhada contra o peito nu dele. Isso não é verdade. Gabriel tentou pegar as fotos, mas Valentina foi mais rápida. Essas fotos são antigas, de anos atrás. São mesmo? Valentina pegou uma das fotografias e mostrou para todos verem. Olhem a data aqui embaixo. Semana passada. Interessante, não acham? Roberta sentiu náusea subindo pela garganta. O gosto amargo da bile queimava sua língua. Suas mãos tremiam tanto que ela precisou se apoiar no altar para não cair. Gabriel. Sua voz saiu quebrada. Irreconhecível. É verdade? Ele se virou para ela e por um momento ela viu algo que parecia desespero em seus olhos. Roberta, eu posso explicar. Explicar o quê? As lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, borrando a maquiagem simples que havia aplicado com tanto cuidado. Que você esteve com ela na semana passada, que enquanto eu me preparava para ser sua esposa, você estava... Ela não conseguiu terminar a frase. As imagens das fotos estavam gravadas em sua mente como ferro em brasa. Não é o que parece. Gabriel tentou se aproximar, mas ela recuou como se ele fosse um estranho perigoso. Não? Valentina riu novamente.
deliciando-se com o caos que havia criado. Então me diga, querido, o que é? Porque eu me lembro muito bem daquela tarde. Você disse que sentia minha falta, que nossa conexão era especial. Cale a boca, Gabriel rugiu, sua voz ecoando pelas paredes de pedra. A fúria em seu rosto era aterrorizante, transformando-o em alguém que Roberta não reconhecia. O pastor recuou, claramente desconfortável com a situação. Os convidados sussurravam entre si como um enxame de abelhas irritadas. Gabriel Montenegro gritando. Valentina fingiu surpresa. Que novidade! Sempre foi tão explosivo. Roberta sentiu como se estivesse assistindo a tudo de fora do próprio corpo. Este não podia ser seu casamento. Esta não podia ser sua vida. Era como um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Você também mentiu para mim, Gabriel. As palavras saíram de seus lábios antes que ela pudesse detê-las. Sua voz estava rouca de tanto chorar. Assim como todos os outros, o silêncio que se seguiu foi mortal. Gabriel abriu a boca como se fosse falar, mas nenhum som saiu. Oh, querida! Valentina se virou para Roberta pela primeira vez, seus olhos azuis frios como gelo. Você realmente acredita que um homem como Gabriel se casaria com uma criança como você por amor? Cada palavra era uma punhalada certeira. Roberta podia sentir o sangue escorrendo de feridas invisíveis. Olhe para você. Valentina a examinou de cima a baixo com desdém. Tão jovem, tão inexperiente, tão inadequada. Gabriel precisa de uma mulher, não de uma boneca quebrada. Chega! Gabriel berrou, tentando mover a cadeira em direção a Valentina, mas uma das rodas se prendeu no tapete vermelho puído. O som da roda girando no vazio preencheu a igreja. Clique, 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 como um relógio quebrado marcando os segundos de sua humilhação. Patrícia sussurrou algo para Camila e as duas riram abafadamente. Helena balançava a cabeça como se dissesse, eu sabia. Eu não posso fazer isso. Roberta recuou, tropeçando na barra do vestido. Eu não posso casar com alguém que o quê? Gabriel conseguiu destrancar a roda e se aproximou dela. Roberta, por favor, me deixe explicar. Essas fotos são verdadeiras. Valentina completou com satisfação venenosa. Assim como os sentimentos que vocês dois tinham na hora. Roberta olhou para Gabriel, procurando em seus olhos algum sinal de que aquilo era uma mentira cruel. Mas o que viu foi culpa. Culpa e algo que parecia vergonha. É verdade, não é? Sua voz era apenas um sussurro quebrado. Você esteve com ela, na semana passada. Gabriel fechou os olhos, e naquele momento de silêncio, ela teve sua resposta. O vestido branco de repente parecia uma farsa. A igreja, uma prisão, o altar, um local de execução. Eu não posso... Roberta balançou a cabeça, as lágrimas caindo como chuva. Eu não consigo fazer isso. Ela se virou e correu em direção à saída, o barulho de seus passos ecoando pela igreja como tiros. Atrás dela, podia ouvir Gabriel gritando seu nome, o som da cadeira de rodas tentando segui-la. Mas ela não parou. Não podia parar. Do lado de fora, o ar quente da tarde a atingiu como um soco. Ela continuou correndo até que suas pernas cederam, caindo de joelhos na calçada rachada. O vestido branco espalhou-se ao seu redor como asas quebradas de um anjo caído. Atrás dela, na igreja, podia ouvir o caos, vozes gritando, a cadeira de Gabriel batendo contra os bancos, Valentina rindo como uma bruxa vitoriosa. Roberta colocou as mãos sobre o rosto e chorou como nunca havia chorado na vida. Seu casamento havia acabado antes mesmo de começar. O som estridente da risada de Valentina cortava o ar da igreja como vidro quebrado.
Roberta estava de joelhos na calçada, o vestido branco espalhado ao redor dela como pétalas murchas, quando ouviu passos se aproximando. Não eram os passos que esperava. Não era o som familiar das rodas da cadeira de Gabriel. Eram saltos altos, deliberados, cruéis. Coitadinha! Valentina parou bem na frente dela, a sombra de seu corpo bloqueando o sol escaldante. Descobriu que o mundo real é diferente dos contos de fada? Roberta ergueu os olhos lentamente. Através das lágrimas, podia ver o sorriso venenoso da mulher, os dentes brancos brilhando como presas de serpente. Você destruiu tudo. A voz de Roberta saiu rouca, quebrada. Por quê? Porque posso. Valentina se abaixou, ficando na altura dos olhos de Roberta. O perfume caro dela misturava-se com o cheiro de asfalto quente e lágrimas salgadas. E porque Gabriel é meu, sempre foi, sempre será. Então por que não ficou com ele? Roberta conseguiu sussurrar. Oh, querida. Valentina riu novamente. Quem disse que não vou ficar? Só precisava que ele percebesse o erro que estava cometendo. Casar com uma garotinha virgem e inexperiente? Por favor. As palavras eram veneno puro, correndo pelas veias de Roberta. Ela sentiu o gosto metálico do sangue na boca. Havia mordido a língua com tanta força que perfurara a pele. Ele nunca vai te amar como me ama. Valentina se inclinou mais perto, sua voz baixa e cruel. Você é apenas uma obrigação, um erro que ele já está se arrependendo de ter cometido. Do interior da igreja veio o som de algo quebrando, vidro se estilhaçando contra a parede. A voz de Gabriel rugiu acima de tudo, carregada de uma fúria que fez até Valentina recuar ligeiramente. Valentina, volte aqui agora! Ele está me chamando. Valentina sorriu, endireitando-se graciosamente. Você deveria ir para casa, querida. Talvez sua mamãe tenha um copo de leite morno para te consolar. Ela se afastou, deixando Roberta sozinha na calçada. O cheiro de escapamento de carros misturava-se com o aroma enjoativo das flores murchas do pequeno jardim da igreja. Tudo parecia irreal, como se ela estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Vozes vinham de dentro da igreja, pessoas saindo, sussurrando, comentando sobre o escândalo que acabaram de presenciar. Roberta fechou os olhos, tentando se tornar invisível, mas era impossível. O vestido branco a marcava como a noiva humilhada, a vítima patética do drama que se desenrolara no altar. Roberta! A voz de Gabriel ecoou pela porta aberta da igreja. Roberta, onde você está? Ela ouviu o som familiar da cadeira de rodas se aproximando, mas não se moveu. Não conseguia. Era como se suas forças tivessem sido sugadas junto com sua dignidade. Aqui está você. Gabriel apareceu na porta da igreja, o rosto vermelho de exaustão e fúria. O terno estava amarrotado, o cabelo despenteado e havia uma mancha de sangue em sua mão direita. Por favor, me deixe explicar. Não há nada para explicar. Roberta conseguiu ficar de pé, suas pernas tremendo como folhas ao vento. Eu vi as fotos. Eu ouvi você admitir. As fotos são verdadeiras, mas não do jeito que ela fez parecer. Gabriel tentou se aproximar, mas ela recuou instintivamente. Foi um encontro casual. Ela apareceu no meu escritório, começou a falar sobre o passado. E você deixou. A dor na voz de Roberta era palpável. Você deixou ela te beijar, te tocar. Eu estava confuso. Gabriel passou a mão pelo cabelo, um gesto desesperado. Este casamento, nossa situação, eu não sabia se estava fazendo a coisa certa. Se você realmente queria isso ou se estava sendo forçada. Então você decidiu testar suas opções? As palavras saíram mais amargas do que ela pretendia. Não foi assim. Gabriel bateu o punho no braço da cadeira. Foi um momento de fraqueza, um erro terrível que eu me arrependo profundamente. Roberta o observou. Esse homem que minutos antes havia prometido amá-la e protegê-la.
Agora ele parecia um estranho, alguém capaz de traição e mentira. Você ainda a ama? A pergunta saiu antes que ela pudesse detê-la. O silêncio que se seguiu foi uma resposta em si mesmo. Gabriel abriu a boca, fechou, abriu novamente. Nesse momento de hesitação, Roberta viu tudo o que precisava ver. Gabriel começou, mas uma voz estridente o interrompeu. Gabriel, querido! Valentina apareceu na porta da igreja como uma estrela de cinema, ajeitando o cabelo e alisando o vestido vermelho. Você me deixou esperando lá dentro. Ela se aproximou da cadeira de Gabriel com movimentos felinos, colocando uma mão possessiva em seu ombro. Acho que já conversamos o suficiente por hoje. Vamos embora? Valentina, não. Gabriel tentou se afastar, mas ela se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido que fez seus músculos tensionarem. Roberta assistiu à cena como se fosse um filme de terror. A intimidade entre eles era óbvia. A forma como ela tocava nele, como ele reagia ao seu toque, como os corpos deles se encaixavam perfeitamente, mesmo com a cadeira de rodas entre eles. Vão, Roberta disse, sua voz soando estranhamente calma. Vocês dois merecem um ao outro. Roberta, não... Gabriel estendeu a mão em direção a ela, mas Valentina foi mais rápida, entrelaçando os dedos com os dele. Ela está certa, amor. Valentina sorriu triunfante. Nós dois sabemos onde pertencemos. Roberta se virou para ir embora quando ouviu vozes vindas da entrada da igreja. Patrícia e Camila estavam paradas na porta, observando toda a cena com expressões de puro deleite malicioso. Nossa, que drama! Patrícia sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. A noiva idiota descobriu que não passava de um prêmio de consolação. Shhh! Camila fingiu repreendê-la, mas seus olhos brilhavam de malícia. Coitada da Roberta. Sempre soube que ela não era mulher suficiente para segurar um homem de verdade. As palavras atingiram Roberta como socos físicos. Ela sentiu o rosto queimar de humilhação, o gosto amargo da vergonha enchendo sua boca. Não toquem nela. A voz que cortou o ar não veio de onde Roberta esperava. Não veio de Gabriel sentado em sua cadeira. Veio de cima. Todos os olhares se voltaram para onde Gabriel havia estado. Mas ele não estava mais sentado. Ele estava de pé. O som foi como um trovão em céu limpo. Gabriel Montenegro, o homem que havia passado anos confinado a uma cadeira de rodas, estava em pé, tremendo pelo esforço, mas inequivocamente vertical. Suas pernas tremiam como galhos numa tempestade, os músculos atrofiados, gritando em protesto, mas ele estava de pé. As mãos se agarravam nos braços da cadeira para se equilibrar, os nós dos dedos brancos pela pressão, mas ele estava de pé. Meu Deus! Valentina recuou, os olhos arregalados de choque. Gabriel, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito desde o início. Sua voz saía trêmula pelo esforço físico, mas carregada de uma determinação férrea. Proteger a mulher que eu amo. O mundo parou. Roberta sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ele havia dito amo no presente real, não no passado. Gabriel deu um passo cambaleante em direção a Patrícia e Camila, que recuaram aterrorizadas. Cada movimento era uma batalha contra anos de músculos inativos, mas ele continuou. Vocês duas. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Passaram a vida toda humilhando essa mulher, fazendo-a acreditar que não é digna de amor, de respeito, de felicidade. Outro passo. Suor escorria por seu rosto, misturando-se com algo que parecia lágrimas. Vocês estão enganadas. O esforço de falar e ficar de pé ao mesmo tempo fazia sua voz sair entrecortada. Ela é a mulher mais pura, mais verdadeira que eu já conheci.
Patrícia tentou dizer algo, mas Gabriel a silenciou com um olhar que poderia derreter aço. E vocês... Ele se virou para os curiosos que haviam se reunido para assistir ao espetáculo. Que ficam aí sussurrando, julgando, achando graça na dor dos outros. Sua perna direita falhou e ele caiu de joelhos no chão, mas continuou falando. Esta mulher... Ele apontou para Roberta, que estava paralisada pelo choque. Esta mulher me ensinou o que é amor verdadeiro. Não o amor baseado em aparências ou conveniência. O amor que transforma, que cura, que faz milagres acontecerem. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora. E eu quase a perdi, por causa da minha covardia. Valentina estava pálida como um fantasma, observando o homem que pensava conhecer fazer algo que os médicos haviam dito ser impossível. Gabriel tentou se levantar novamente, os músculos das pernas espasmodando violentamente. Roberta, sua voz era quase um sussurro agora. Eu sei que estraguei tudo, sei que não mereço sua confiança, mas eu preciso que você saiba. Ele conseguiu ficar de pé mais uma vez, cambaleando perigosamente. Você é a única mulher que eu quero, a única que conseguiu me fazer sentir completo. As fotos, Valentina, tudo isso, foi o passado tentando me destruir. Roberta podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. O homem que ela havia visto sentado em uma cadeira de rodas estava de pé, se declarando para ela na frente de todos que haviam zombado de seu amor. Eu te amo. As palavras saíram dele como uma confissão arrancada à força. Não como obrigação, não como conveniência. Eu te amo porque você me fez lembrar que ainda sou um homem, porque seu coração puro me fez querer ser melhor. Suas pernas finalmente cederam, e ele desabou no chão, ofegante e tremendo. Mas seus olhos nunca deixaram os dela. Não toquem nela, ele repetiu, a voz agora fraca, mas ainda firme. Porque ela é minha, e eu morreria antes de deixar alguém machucá-la novamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o vento ousava fazer barulho. Roberta olhou para o homem caído no chão, que havia literalmente se levantado por ela, desafiado a medicina, desafiado o impossível, e sentiu algo se transformando dentro de seu peito. Ele havia se levantado por ela. O mundo se moveu em câmera lenta quando Roberta viu Gabriel desabar no chão. Um segundo ele estava de pé, desafiando a medicina e todos os prognósticos sombrios. No próximo, estava convulsionando no asfalto quente. Os olhos revirados, mostrando apenas o branco, espuma saindo de seus lábios entreabertos. Gabriel! O grito que saiu de sua garganta não parecia vir dela. Era algo primitivo, desesperado, o som de uma alma se despedaçando. Ela correu até ele, o vestido branco se arrastando no chão sujo, os joelhos raspando no concreto áspero, até sangrar. As mãos dela tremiam violentamente quando tocou o rosto dele. A pele estava fria e úmida de suor, os músculos faciais contraindo-se em espasmos irregulares. O cheiro de ozônio pairava no ar, como se um raio tivesse caído bem ali. Alguém chama uma ambulância! Roberta gritou para a multidão que havia se formado ao redor deles. Mas todos pareciam paralisados, observando como voyeurs a tragédia se desenrolar. Por favor, ele precisa de ajuda. Valentina estava encostada na parede da igreja, o rosto tão branco quanto o vestido de noiva de Roberta. Suas mãos manicuradas tremiam quando ela tirou o celular da bolsa, mas parecia incapaz de discar qualquer número. Eu nunca vi ele fazer isso antes. Valentina sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Os médicos disseram que era impossível. Patrícia e Camila haviam desaparecido no momento em que Gabriel começou a convulsionar, como ratos fugindo de um navio afundando.
Helena permanecia na porta da igreja, observando com uma expressão que misturava horror e algo que parecia satisfação mórbida. Gabriel parou de convulsionar tão repentinamente quanto havia começado. Seu corpo ficou completamente imóvel, perigosamente silencioso. Roberta colocou o ouvido no peito dele, desesperada para ouvir batimentos cardíacos. Nada. Não, não, não. Ela começou a fazer compressões no peito dele, suas lágrimas caindo sobre o terno escuro e manchando o tecido caro. Você não pode me deixar agora, não depois de ter se levantado por mim. As sirenes da ambulância cortaram o ar como gritos de banshee. Paramédicos saltaram do veículo antes mesmo dele parar completamente, carregando equipamentos que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Com licença, senhora. Um homem de uniforme azul afastou Roberta gentilmente. Precisamos trabalhar. Ela recuou, observando os profissionais trabalharem com eficiência clínica. Eletrodos foram colocados no peito de Gabriel, medicamentos injetados em suas veias. O som do desfibrilador carregando ecoou pela rua como um grito eletrônico. Sem pulso, preparando choque. O corpo de Gabriel arqueou quando a corrente elétrica o atingiu. Uma vez, 2 vezes. Na terceira tentativa, o monitor cardíaco emitiu um bip irregular, mas constante. Conseguimos! O paramédico gritou. Ele está de volta. Roberta sentiu as pernas cederem de alívio. Ela caiu sentada na calçada, observando enquanto Gabriel era cuidadosamente transferido para uma maca. Seus olhos estavam fechados, o rosto pálido como mármore, mas ele estava respirando. Você é família? O paramédico perguntou enquanto eles preparavam Gabriel para o transporte. Eu sou... Roberta hesitou. O que ela era? A noiva que havia sido humilhada? A mulher por quem ele havia desafiado a medicina? Eu sou sua esposa. A mentira saiu naturalmente, carregada de uma verdade emocional que transcendia qualquer documento legal. Então, venha conosco. Ele vai precisar de você. O trajeto até o hospital foi uma eternidade condensada em minutos. Roberta segurou a mão fria de Gabriel, sussurrando palavras de encorajamento que ela nem sabia se ele podia ouvir. Você foi tão corajoso. Sua voz era rouca de tanto chorar. Ninguém nunca fez algo assim por mim. Ninguém nunca me defendeu. O monitor cardíaco bipava irregularmente, como se o coração dele estivesse lutando para lembrar como bater. O paramédico ajustava medicamentos via intravenosa, os olhos fixos nos números que dançavam na tela. Como ele conseguiu ficar de pé? Roberta perguntou. Os médicos disseram que era impossível. Às vezes o impossível acontece. O paramédico olhou para ela com olhos gentis. Especialmente quando há algo pelo que vale a pena lutar. No hospital, Gabriel foi imediatamente levado para a unidade de terapia intensiva. Roberta ficou na sala de espera, ainda vestindo o vestido de noiva amarrotado e sujo, recebendo olhares curiosos de outros visitantes. O médico que veio falar com ela era um homem idoso de cabelos brancos e olhos cansados. Ele se sentou ao lado dela, as mãos entrelaçadas, como se estivesse prestes a dar más notícias. Senhora Montenegro? Ele assumiu que ela era casada com Gabriel. Seu marido sofreu o que chamamos de síndrome de esforço extremo. O corpo dele não estava preparado para a demanda física que ele impôs. Mas ele vai ficar bem? Roberta perguntou, agarrando o braço do médico. Ele está estável no momento. Mas preciso ser honesto com a senhora. O médico fez uma pausa. O que ele fez hoje foi um milagre médico. Músculos atrofiados há anos não deveriam conseguir sustentar o peso corporal. Ele forçou seu corpo além de qualquer limite razoável. Por que ele fez isso? Roberta sussurrou. Só ele pode responder isso. Mas baseado no que os paramédicos me contaram, o médico sorriu ligeiramente. Parece que ele tinha uma razão muito importante.
Roberta passou a noite no hospital, dormitando na cadeira desconfortável ao lado da cama de Gabriel. Ela observava o movimento rítmico de seu peito, subindo e descendo, o som tranquilizador dos monitores, confirmando que ele ainda estava ali. Por volta das 3 da manhã, ele começou a se mexer. Primeiro foram apenas pequenos espasmos musculares, depois gemidos baixos, até que finalmente seus olhos se abriram lentamente. Roberta? Sua voz era rouca, quase irreconhecível. Eu estou aqui. Ela se inclinou sobre ele, pegando sua mão entre as suas. Você está no hospital. Você desmaiou depois de me levantar. Gabriel completou, uma sombra de sorriso tocando seus lábios. Eu me lembro. Por que você fez isso? As lágrimas começaram a escorrer novamente. Você poderia ter morrido. Gabriel tentou se sentar, mas ela o empurrou gentilmente de volta para o travesseiro. Porque eu precisava que você soubesse. Seus olhos ainda fracos encontraram os dela. Precisava que todos soubessem que você vale qualquer sacrifício. Mas as fotos... Valentina, Roberta começou. Foram o passado tentando me destruir. Gabriel apertou sua mão com mais força do que ela esperava. Valentina apareceu na semana passada. Começou a falar sobre os velhos tempos. Eu estava nervoso sobre o casamento, preocupado se você realmente queria se casar comigo ou se estava sendo forçada. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Foi um momento de fraqueza. Ela me beijou e eu não impedi imediatamente. Ela tirou fotos sem eu saber. Você ainda a ama? Roberta perguntou, embora parte dela temesse a resposta. Eu pensei que sim. Gabriel foi brutalmente honesto. Por anos, carreguei a lembrança do que tivemos. Mas quando a vi hoje, quando ouvi o veneno saindo de sua boca, eu percebi que estava apaixonado por uma fantasia. Ele levantou a mão livre e tocou o rosto de Roberta suavemente. Você é real, seu amor é real, e eu fui um idiota por colocar isso em risco. Roberta se inclinou e pela primeira vez beijou Gabriel. Não foi um beijo de paixão ardente, mas algo mais profundo, um selamento, uma promessa, um perdão silencioso. Os lábios dele eram macios e salgados de lágrimas não derramadas. Você não precisa andar para me proteger. Ela sussurrou contra seus lábios. Só precisa me amar. Eu amo você. Gabriel falou as palavras como uma oração. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Eu também te amo, Roberta admitiu finalmente. Mesmo quando pensei que tinha perdido você para ela, mesmo quando meu coração estava quebrado, eu sabia que te amava. Gabriel puxou-a para mais perto, ignorando os fios e tubos que o conectavam aos monitores. Case comigo, ele disse de repente. O quê? Roberta riu através das lágrimas. Case comigo, agora, aqui. Não me importo se é num hospital, se você está usando um vestido sujo, se não há flores ou música. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que ela nunca havia visto. Eu quero ser seu marido antes que qualquer outra coisa possa nos separar. Gabriel... Roberta começou a protestar, mas ele a interrompeu. Eu me levantei por você hoje, literalmente. Depois de anos de médicos me dizendo que era impossível, eu me levantei porque você estava sendo atacada. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Se isso não é prova de que fomos feitos um para o outro, eu não sei o que é. Roberta olhou para o homem na cama de hospital. Este homem que havia desafiado a medicina, desafiado sua própria família, desafiado o mundo inteiro por ela, e sentiu algo se solidificando em seu peito. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi como o sol nascendo após a tempestade mais escura. Ele a puxou para mais um beijo, e desta vez havia promessas nele.
Promessas de um futuro construído sobre amor verdadeiro, não sobre conveniência ou necessidade. Lá fora, o amanhecer começava a pintar o céu de rosa e dourado. Um novo dia estava nascendo, e com ele, uma nova chance para o amor vencer. Gabriel havia se levantado por ela uma vez. Agora, eles se levantariam juntos. A casa pequena no interior cheirava a lavanda e pão caseiro quando Roberta acordou pela manhã. Os raios dourados do sol atravessavam as cortinas de linho branco, desenhando padrões delicados sobre o chão de madeira envelhecida. Ela esticou os braços, sentindo o algodão macio dos lençóis contra sua pele, e sorriu ao ouvir o som familiar da cadeira de rodas de Gabriel se movendo pela cozinha. 3 meses haviam se passado desde que fugiram da cidade grande, deixando para trás toda a toxicidade e as memórias dolorosas. A casa simples que Gabriel havia comprado ficava numa cidadezinha esquecida pelo tempo, onde ninguém os conhecia e onde podiam começar de novo. "Bom dia, minha linda." Gabriel apareceu na porta do quarto, balanceando uma bandeja sobre as pernas. O cheiro de café recém-passado misturava-se com o aroma de torradas amanteigadas. "Trouxe café da manhã na cama para a mamãe." E Roberta sorriu, colocando a mão instintivamente sobre a barriga ainda pequena. Aos 4 meses de gravidez, mal se notava a curvatura sutil, mas Gabriel tratava-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Você não precisa me mimar tanto." Ela se sentou na cama, ajeitando a camisola de algodão que ele havia comprado numa loja local. Era simples, sem rendas ou bordados caros, mas a fazia se sentir amada. "Preciso sim." Gabriel posicionou a cadeira ao lado da cama e transferiu a bandeja para o colo dela. Seus dedos roçaram nos dela durante o movimento, enviando aquele arrepio familiar pela sua espinha. "Você está carregando meu filho, minha família." A palavra família ainda a fazia se emocionar. Depois de uma vida inteira se sentindo como uma estranha na própria casa, ter uma família verdadeira parecia um sonho impossível que havia se tornado realidade. "Como dormiu?" Gabriel perguntou, observando-a comer. Ele havia desenvolvido o hábito de estudar cada expressão sua, como se temesse que ela desaparecesse se ele piscasse. "Bem, só tive aquele sonho estranho de novo." Roberta mordeu um pedaço de torrada, saboreando a manteiga caseira que a dona da mercearia local fazia. "Onde você estava caminhando comigo pela praia?" Gabriel sorriu, mas havia uma sombra de tristeza em seus olhos. "Quem sabe um dia..." "Ei!" Roberta segurou sua mão. "Eu não preciso que você caminhe. Preciso que você me ame." "Eu amo." Ele beijou seus dedos um por um, mais a cada dia. O telefone tocou, cortando o momento íntimo como uma lâmina. Gabriel franziu a testa. Pouquíssimas pessoas tinham aquele número. "Provavelmente é o médico confirmando a consulta de hoje." Roberta disse, mas Gabriel já parecia preocupado. Ele atendeu com cautela. "Alô?" Roberta observou o rosto dele mudar gradualmente, passando da cautela para o choque, depois para algo que parecia pavor. "Como vocês conseguiram esse número?" Gabriel perguntou, sua voz baixa e tensa. "Eu deixei muito claro que não queria contato." Roberta sentiu o estômago se contrair. Pelos fragmentos da conversa, podia deduzir que era alguém da família dele. "Não, mãe. Essa é minha decisão." Gabriel falou cada palavra com força contida. "Roberta é minha esposa, agora. Não há nada que você possa fazer para mudar isso." Uma pausa longa. Gabriel fechou os olhos, como se estivesse lutando contra uma dor de cabeça súbita. "Quanto?" Ele perguntou finalmente, sua voz agora morta, sem emoção. Roberta sentiu o sangue gelar nas veias. "Quanto dinheiro? Para quê?" "Não." Gabriel falou firme. "A resposta é não. Eu não vou abandonar minha família por causa dos seus preconceitos." Mais silêncio. Então Gabriel explodiu.
Ela não é uma interesseira. Ela me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Sua voz ecoou pela casa pequena. E se você não consegue aceitar isso... Ele parou no meio da frase, ouvindo algo que Roberta não podia ouvir, mas podia ver o impacto nas feições dele. Vocês não fariam isso. Gabriel sussurrou, o rosto perdendo toda a cor. Vocês não podem fazer isso. Roberta se levantou da cama, esquecendo o café da manhã. Aproximou-se dele, colocando uma mão em seu ombro. Podia sentir a tensão irradiando de seus músculos, como o calor de uma febre. Gabriel, o que está acontecendo? Ela sussurrou. Ele desligou o telefone com mãos trêmulas e ficou em silêncio por um longo momento. Minha família nos encontrou. Ele disse finalmente. Minha mãe, ela quer que eu volte para São Paulo, sozinho. E o que você disse? Que não vou, que minha vida é aqui, com você e nosso bebê. Roberta esperou, sabendo que havia mais. Ela disse que se eu não voltar até o final do mês, Gabriel engoliu em seco. Ela vai cortar todo o meu acesso ao dinheiro da família. Vai cancelar meus cartões, congelar minhas contas, me deixar sem nada. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Roberta podia ouvir apenas o som de suas próprias batidas cardíacas e o tic-tac do relógio na parede. Nós vamos ficar bem, ela disse finalmente. Temos essa casa, temos um ao outro. Roberta, Gabriel a interrompeu gentilmente. Esta casa foi comprada com o dinheiro da família. Os móveis, o carro, tudo. Se ela cortar meu acesso... A realidade atingiu Roberta como um soco no estômago. Eles perderiam tudo, a casa, a segurança, a nova vida que haviam construído juntos. Tem mais. Gabriel continuou, sua voz cada vez mais fraca. Ela contratou um detetive particular. Sabe sobre sua gravidez, sobre o hospital onde você faz acompanhamento, sobre tudo. Roberta sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que isso significa? Significa que ela vai tornar nossa vida um inferno até eu ceder. O telefone tocou novamente. Desta vez, Gabriel hesitou antes de atender. Alô? Roberta podia ouvir uma voz feminina do outro lado da linha, falando rapidamente. Gabriel ficou cada vez mais pálido. Não, você não pode fazer isso. Ele disse, mas sua voz soava derrotada. Quando desligou, suas mãos tremiam tanto que o telefone quase caiu no chão. O que foi? Roberta perguntou, embora parte dela temesse a resposta. Ela está vindo aqui, hoje, com advogados. Gabriel passou as mãos pelo cabelo. E ela trouxe uma proposta. De que tipo de proposta? Gabriel a olhou nos olhos, e Roberta viu algo ali que a apavorou. Era a expressão de um homem derrotado. Dinheiro. Para você, para me deixar e nunca mais voltar. As palavras caíram como pedras no poço profundo do estômago de Roberta. Ela sentou-se pesadamente na cama, a mão automaticamente indo para a barriga. Quanto? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. 5 milhões de reais. O número ecoou pelo quarto como um tiro. 5 milhões. Mais dinheiro do que Roberta jamais havia sonhado em ver na vida. É muito dinheiro, ela disse, mais para si mesma. Roberta não. Gabriel moveu a cadeira para mais perto dela. Não importa quanto dinheiro seja, nós vamos encontrar uma maneira... Gabriel, ela o interrompeu. 5 milhões de reais. Nosso bebê nunca passaria necessidade. Teria as melhores escolas, os melhores médicos e cresceria sem o pai. Gabriel segurou suas mãos. É isso que você quer? Roberta fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos que se chocavam em sua mente como ondas em tempestade. Do lado de fora, podia ouvir o som de pássaros cantando, o barulho distante de uma cortadeira de grama, os sons simples da vida no interior que havia aprendido a amar. Ela tem razão sobre uma coisa, Roberta disse finalmente. Eu não tenho nada para oferecer a você. Nenhuma educação formal, nenhuma família influente, nenhum dinheiro,
Você tem o mais importante, Gabriel a interrompeu. Você tem meu coração. Corações não pagam contas, Gabriel. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Corações não garantem que nosso filho tenha um futuro. Nós vamos conseguir. Eu posso trabalhar, posso... Fazendo o quê? Roberta perguntou mais duramente do que pretendia. Você passou a vida inteira sendo sustentado pela família. Que trabalho você pode fazer numa cadeira de rodas, numa cidade pequena como esta? O silêncio que se seguiu foi como uma condenação. Gabriel abriu a boca para responder, mas fechou sem dizer nada. Eu não estou tentando ser cruel. Roberta continuou, as lágrimas caindo livremente agora. Mas preciso pensar no nosso bebê, preciso pensar no que é melhor para ele. O que é melhor é ter os dois pais, Gabriel disse desesperadamente. É mesmo? Ou é ter um pai que pode providenciar educação, oportunidades, segurança? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. Você está pensando em aceitar. Não era uma pergunta. Roberta não conseguiu responder imediatamente. A verdade era que sim, ela estava pensando. 5 milhões de reais. Uma vida inteira de segurança para seu filho. Nunca mais ter que se preocupar com dinheiro, com contas, com o futuro. Eu não sei. Ela admitiu finalmente. Eu realmente não sei. O som de pneus na estrada de terra anunciou a chegada de visitantes. Gabriel e Roberta se entreolharam, sabendo que o momento da decisão havia chegado mais cedo do que esperavam. Seja qual for sua decisão, Gabriel disse, pegando suas mãos uma última vez. Eu quero que saiba que estes foram os meses mais felizes da minha vida. Roberta assentiu, incapaz de falar através das lágrimas. Do lado de fora, portas de carro bateram. Vozes se aproximaram da casa. O futuro estava esperando na porta, e Roberta ainda não sabia qual escolha faria. A limusine preta parecia um corvo gigante pousado na estrada de terra empoeirada. O contraste era brutal, a elegância urbana invadindo a simplicidade rural como uma nódoa de tinta escura sobre um tecido branco. Roberta observou pela janela da sala, suas mãos instintivamente protegendo a barriga, enquanto 3 figuras emergiam do veículo luxuoso. A mulher que saiu primeiro irradiava poder e frieza em partes iguais. Carmen Montenegro usava um tailleur Chanel, que provavelmente custava mais do que a casa inteira onde Gabriel e Roberta viviam. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados, e cada movimento era calculado para demonstrar superioridade. Atrás dela, 2 homens de terno escuro carregavam pastas de couro. Advogados, sem dúvida. Ela é exatamente como imaginei. Roberta sussurrou, sentindo o estômago se contrair em nós apertados. Gabriel estava parado ao lado da janela, os punhos cerrados nos braços da cadeira de rodas. Pior. Ela é muito pior quando quer alguma coisa. A batida na porta foi educada, mas firme. Gabriel respirou fundo antes de abrir, revelando sua mãe no limiar como uma deusa vingativa. Gabriel, meu filho. Carmen sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos azuis gélidos. Você está com uma aparência terrível. Esta vida rústica não está fazendo bem para você. Mãe, Gabriel não se moveu para deixá-la entrar. Eu disse no telefone que não queria te ver, e eu disse que não aceito essa resposta. Carmen passou por ele como se ele fosse um obstáculo menor. Seus olhos escanearam a sala simples com desdém mal disfarçado. Meu Deus, Gabriel, você realmente está vivendo assim? O cheiro de seu perfume caro, algo francês e intimidador, preencheu o ar, sufocando o aroma caseiro de pão e lavanda que Roberta havia aprendido a associar com felicidade. Onde está ela? Carmen perguntou, como se Roberta fosse um animal de estimação perdido. Aqui. Roberta apareceu na entrada da cozinha, as mãos ainda sobre a barriga. Havia se trocado rapidamente, colocando seu vestido mais bonito.
um simples vestido azul de algodão que Gabriel havia comprado numa loja local. Comparado ao traje de Carmen, parecia um saco de batatas. Carmen a examinou de cima a baixo, com a precisão de um joalheiro, avaliando uma pedra falsa. Então você é a famosa Roberta. Senhora Montenegro. Roberta tentou manter a voz firme, mas saiu como um sussurro. Não me chame assim. Carmen cortou friamente. Você não é parte desta família. Mãe! Gabriel se posicionou entre as duas mulheres. Roberta é minha esposa. Ela merece respeito. Esposa? Carmen riu, um som cristalino e cruel. Um casamento que durou 5 minutos numa igreja de 5ª categoria não faz dela sua esposa, Gabriel. Faz dela uma conveniência temporária. Os advogados entraram silenciosamente, posicionando-se como soldados atrás de sua general. Um deles abriu a pasta e tirou uma pilha de documentos grossos. Sente-se, querida. Carmen apontou para o sofá simples. Temos negócios a discutir. Roberta hesitou, mas Gabriel assentiu quase imperceptivelmente. Ela se sentou na borda do sofá, as costas retas como uma aluna na presença da diretora mais temida da escola. Vou ser direta porque meu tempo é valioso. Carmen permaneceu de pé, dominando o espaço como uma predadora. Você está grávida do meu neto. Isso lhe dá certos direitos. Direitos que estou disposta a compensar generosamente. Não queremos seu dinheiro, Gabriel disse entre dentes. Você não quer, Gabriel, mas tenho certeza de que a senhorita Roberta é mais pragmática. Carmen sorriu para Roberta como uma cobra sorrindo para um rato. Afinal, ela cresceu conhecendo o valor do dinheiro, não é mesmo? As bochechas de Roberta queimaram. A mulher havia feito sua pesquisa, conhecia cada detalhe humilhante de sua vida anterior. 5 milhões de reais. Carmen disse a quantia como se estivesse pedindo açúcar para o café. Depositados numa conta sua, livre de impostos, disponíveis imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberta podia ouvir o próprio coração batendo, o tic-tac do relógio na parede, o som distante de um trator na fazenda vizinha. Em troca do quê? Roberta perguntou, embora já soubesse a resposta. Você desaparece. Carmen foi brutalmente direta. Sai da vida do meu filho, tem o bebê longe daqui e nunca mais tenta contato. O dinheiro será suficiente para garantir que a criança tenha uma educação decente, uma vida confortável. E Gabriel? Roberta perguntou, sua voz tremendo. Gabriel voltará para casa, onde pertence. Se casará com alguém apropriado, alguém de sua classe social, com educação adequada, com a capacidade de ser uma verdadeira companheira para um homem de sua posição. Alguém como Valentina? As palavras saíram antes que Roberta pudesse detê-las. Carmen sorriu, e pela primeira vez o sorriso chegou aos olhos. Valentina é uma possibilidade. Ela entende o mundo em que vivemos. Mãe, chega! Gabriel rugiu. Eu não vou deixar você comprar minha esposa como se ela fosse uma mercadoria. Não estou comprando. Carmen corrigiu calmamente. Estou oferecendo uma solução prática para um problema complicado. Um dos advogados se adiantou, colocando documentos sobre a mesa de centro. Os papéis estão prontos. Assim que a senhora assinar, o dinheiro será transferido. Roberta olhou para os documentos como se fossem serpentes venenosas. Letras pequenas, cláusulas legais, termos que ela mal compreendia. Mas a essência era clara. 5 milhões para desaparecer da vida de Gabriel para sempre. Posso pensar? Roberta perguntou. Claro, querida. Carmen sorriu benevolentemente. Mas não demore muito. Ofertas como esta têm prazo de validade. Gabriel segurou a mão de Roberta, seus dedos frios e trêmulos. Não faça isso. Por favor, não faça isso. Roberta olhou nos olhos dele e viu desespero puro. Mas também viu algo mais.
viu a sombra da dúvida. Porque, no fundo, uma parte dele sabia que sua mãe estava certa. Ele realmente não tinha nada para oferecer além de amor. E amor não pagava contas ou garantia futuro para uma criança. E se eu disser não? Roberta perguntou para Carmen. Então a vida de vocês se tornará muito, muito difícil. Carmen não precisou elaborar. A ameaça estava clara. Você não pode nos forçar a nada, Gabriel disse, mas sua voz soava menos convincente. Não posso. Gabriel, querido, você realmente acha que pode sobreviver sem o dinheiro da família? Nesta casinha patética, numa cidade onde não há oportunidades, com uma esposa grávida e nenhuma fonte de renda? Carmen riu. Você é mais ingênuo do que pensava. As palavras eram como punhaladas certeiras, cada uma verdadeira, cada uma dolorosa. Além disso, Carmen continuou, sua voz adquirindo um tom perigoso. Seria uma pena se algo acontecesse com esta casa adorável. Incêndios são tão comuns em áreas rurais, especialmente onde a fiação elétrica é questionável. Você está nos ameaçando? Gabriel perguntou incrédulo. Estou sendo prática. Carmen ajustou a bolsa no ombro. Vocês têm 24 horas para decidir. Depois disso, a oferta sai de mesa e outras medidas serão necessárias. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e Roberta, querida? Carmen sorriu por cima do ombro. Pense no bebê. Pense no futuro que você pode dar a ele. 5 milhões de reais é liberdade. É educação. É a chance de seu filho nunca conhecer a pobreza que você conheceu. E então ela se foi, deixando apenas o cheiro de perfume caro e ameaças veladas. Gabriel e Roberta ficaram em silêncio por um longo tempo após a limusine desaparecer na estrada empoeirada. O contraste era chocante. A casa simples e aconchegante de repente parecia frágil, vulnerável, como um castelo de cartas prestes a desabar. Ela não pode nos forçar. Gabriel repetiu, mas sua voz soava oca. Pode sim, Roberta disse baixinho, e você sabe disso. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando as nuvens se acumulando no horizonte. Uma tempestade estava chegando. 5 milhões, Gabriel, ela disse sem se virar. Nosso filho nunca passaria necessidade e cresceria sem o pai. Talvez seja melhor assim. As palavras saíram como um sussurro quebrado. Talvez seja melhor do que crescer numa família destruída pela pobreza e pelo ressentimento. Gabriel ficou em silêncio. Roberta podia sentir o peso de seu olhar em suas costas, mas não conseguia se virar para enfrentá-lo. Você está pensando em aceitar? Não era uma pergunta. Estou pensando no nosso filho. Roberta finalmente se virou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Estou pensando no tipo de vida que posso dar a ele. Numa casa assim, com um pai que não pode trabalhar, numa cidade sem oportunidades, eu posso aprender, posso encontrar uma maneira. Em 24 horas, Roberta interrompeu. Gabriel, seja realista. Sua mãe está certa. Nós não temos nada. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Do lado de fora, os primeiros pingos de chuva começaram a cair, batendo contra as janelas como lágrimas do céu. Gabriel fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma aceitação dolorosa. Se é isso que você quer, ele começou. Não é o que eu quero, Roberta explodiu. É o que precisa ser feito. Ela correu para o quarto, batendo a porta atrás de si. Jogou-se na cama e chorou como não chorava desde que era criança. Lágrimas de desespero, de perda, de um futuro que estava sendo arrancado de suas mãos. Do lado de fora, a tempestade chegou com força total, como se o próprio céu estivesse chorando por eles. Roberta sabia que pela manhã teria que tomar a decisão mais difícil de sua vida. E no fundo do coração, já sabia qual seria.
A chuva havia parado durante a madrugada, deixando o ar limpo e perfumado com o cheiro de terra molhada. Roberta acordou com as primeiras luzes do amanhecer, os olhos inchados de tanto chorar. Ao seu lado, Gabriel dormia inquieto, as feições tensas mesmo no sono, como se até em sonhos ele soubesse que aquele poderia ser o último dia deles juntos. Ela se levantou silenciosamente, envolvendo-se no roupão de algodão que ele havia comprado numa loja local. Seus pés descalços fizeram um som suave contra o chão de madeira quando caminhou até a cozinha. A casa parecia diferente na luz dourada da manhã, menor, mas frágil, como se a visita de Carmen tivesse quebrado algum encanto protetor. O envelope com os documentos estava sobre a mesa da cozinha, onde ela o havia deixado na noite anterior. 5 milhões de reais. A quantia ecoava em sua mente como um mantra hipnótico. Dinheiro suficiente para garantir que seu filho nunca conhecesse a humilhação da pobreza, nunca sentisse a dor de ser considerado inferior por não ter nascido numa família rica. Roberta colocou as mãos sobre a barriga, onde uma nova vida crescia silenciosamente. Aos 5 meses, os movimentos do bebê haviam se tornado mais definidos, pequenos chutes que a faziam sorrir mesmo nos momentos mais sombrios. "O que eu faço?" Ela sussurrou para o filho que ainda não havia nascido. "Como eu escolho entre o amor e a segurança?" O som da cadeira de rodas se aproximando fez seu coração pular. Gabriel apareceu na entrada da cozinha, o cabelo despenteado e os olhos vermelhos. Era óbvio que ele também havia passado a noite em claro. "Bom dia." Sua voz saía rouca, carregada de uma tristeza que fazia doer no peito. "Bom dia." Roberta não conseguiu olhar diretamente para ele. Em vez disso, concentrou-se em preparar café, mexendo açúcar inexistente na xícara vazia. Gabriel se posicionou atrás dela, suas mãos encontrando sua cintura. O toque era gentil, familiar, mas havia uma qualidade de despedida nele que fez seus olhos se encherem de lágrimas novamente. "Você já decidiu." Não era uma pergunta. Roberta assentiu, incapaz de confiar na própria voz. "Quando você vai embora?" "Hoje." A palavra saiu como um sussurro quebrado. Ela disse que o avião particular estará no aeroporto às 2 da tarde. Gabriel afastou as mãos, como se ela estivesse queimando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo som do café, fazendo borbulhas na cafeteira. "Por que você não me contou que já havia decidido?" A dor na voz dele era palpável. "Porque sabia que você tentaria me convencer a ficar." Roberta finalmente se virou para encará-lo. "E eu não posso me deixar convencer. Preciso fazer o que é certo para nosso filho. O que é certo é uma família unida. O que é certo é um futuro seguro." Roberta rebateu mais duramente do que pretendia. "Gabriel, seja honesto comigo. O que você pode oferecer? Não me diga que é amor, porque amor não paga médicos, não paga escola, não garante que nosso filho tenha as oportunidades que merece." Gabriel ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. "Você está certa." As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. "Eu não tenho nada para oferecer além de amor. E talvez isso não seja suficiente." Roberta sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Parte dela esperava que ele lutasse, que insistisse, que encontrasse uma maneira de tornar tudo possível. Ouvir sua rendição era mais doloroso do que qualquer discussão. "Eu vou sentir sua falta." Gabriel continuou, estendendo a mão para tocar seu rosto. "Todos os dias, pelo resto da minha vida, vou sentir falta de você e do nosso filho." "Gabriel..." Roberta começou, mas ele a silenciou com um gesto. "Deixe-me falar, por favor." Seus olhos estavam brilhando com lágrimas não derramadas.
Quero que você saiba que estes meses com você foram os mais felizes da minha vida. Você me fez sentir completo de uma forma que eu nunca pensei ser possível. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Roberta. Eu também. Eu nunca me senti tão amada, tão protegida. Então por que você está indo embora? Porque amo você. A resposta saiu com uma força que a surpreendeu. Porque amo você demais para deixar você viver uma vida de privações por minha causa. Porque amo nosso filho demais para condená-lo à pobreza. Gabriel fechou os olhos como se as palavras fossem lâminas cortando sua alma. O telefone tocou, cortando o momento como uma sirene de alarme. Gabriel atendeu com relutância. Alô? Roberta podia ouvir a voz fria de Carmen do outro lado da linha. O carro chegará em 1 hora. Gabriel disse após desligar. Para levá-la ao aeroporto. 1 hora. 60 minutos para encerrar a vida que haviam construído juntos, para se despedir do amor mais puro que ela já havia conhecido. Eu preciso fazer as malas. Roberta disse, mas não se moveu. Eu ajudo. Eles subiram para o quarto em silêncio, cada passo ecoando como um countdown para o fim. Roberta tirou sua pequena mala do armário, a mesma que havia trazido quando fugiram da cidade. Era irônico como sua vida inteira cabia numa bagagem de mão. Gabriel observou enquanto ela dobrava cuidadosamente as roupas simples que haviam comprado juntos. O vestido azul que usara no primeiro encontro com sua mãe. A camisola de algodão em que ele gostava de vê-la dormir. A blusa amarela que havia comprado numa feira local porque ele disse que realçava seus olhos. Leve isto. Gabriel abriu uma gaveta e tirou uma pequena caixa de veludo. Era da minha avó. Ela sempre disse que deveria ser dada à mulher que eu realmente amasse. Roberta abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia um anel delicado, com um diamante pequeno mas perfeito, cercado por safiras azuis. Gabriel, eu não posso. Por favor. Ele segurou suas mãos. Para lembrar que você foi amada, que alguém em algum lugar te ama mais que a própria vida. Roberta colocou o anel no dedo com lágrimas escorrendo livremente. Encaixava perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. O som de um carro se aproximando anunciou que o tempo havia acabado. Roberta fechou a mala com mãos trêmulas, cada movimento uma despedida silenciosa. Eu não vou descer, Gabriel disse de repente. Não posso te ver entrando naquele carro. Roberta assentiu, entendendo. Ela se inclinou e o beijou uma última vez. Um beijo carregado de amor, saudade e desespero. Os lábios dele tinham gosto de lágrimas e promessas quebradas. Eu te amo. Ela sussurrou contra sua boca. Nunca duvide disso. Eu também te amo. Para sempre. Roberta pegou a mala e se dirigiu à porta, mas parou no limiar. Gabriel? Sim. Se algum dia... Se as coisas mudarem... Ela não conseguiu terminar a frase. Eu estarei esperando. Ele disse simplesmente. Não importa quanto tempo passe, eu estarei esperando. Roberta desceu as escadas como se estivesse caminhando para o próprio funeral. Cada degrau era uma pequena morte. Cada passo a afastava da única felicidade real que havia conhecido. O motorista que esperava do lado de fora era educado, mas distante. Ele pegou sua mala sem comentários e abriu a porta traseira do carro luxuoso. Antes de entrar, Roberta olhou para cima, para a janela do quarto. Gabriel estava lá, a mão pressionada contra o vidro como se tentasse tocá-la uma última vez. Ela entrou no carro e as portas se fecharam como as portas de uma prisão. Enquanto o veículo se afastava pela estrada de terra, Roberta virou-se para ver a casa pequena ficar cada vez menor no horizonte. 3 horas depois, ela estava num avião particular, voando em direção a uma nova vida que havia custado o preço de seu coração. A aeromoça havia oferecido champanhe para comemorar, mas Roberta pediu apenas água. Não havia nada para comemorar. Sua nova casa era um apartamento luxuoso numa cidade distante, onde ninguém a conhecia.
R$ 5 milhões esperavam numa conta bancária, junto com todos os privilégios que o dinheiro podia comprar. Mas quando ela se deitou naquela primeira noite, na cama king size com lençóis de seda, tudo o que conseguia sentir era o vazio gelado onde seu coração costumava estar. Ela colocou a mão sobre a barriga, onde seu filho crescia, sem saber que havia perdido o pai antes mesmo de nascer. Eu fiz a coisa certa, ela sussurrou na escuridão. Eu fiz a coisa certa. Mas enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, ela se perguntou por que fazer a coisa certa doía tanto. Do outro lado do país, numa casa pequena que agora parecia vazia demais, Gabriel olhava para a cama onde ela havia dormido em seus braços. O travesseiro ainda cheirava a seu perfume barato e amado. Ele pegou o telefone e discou um número que havia memorizado anos atrás. Dr. Santos, é Gabriel Montenegro. Quero reiniciar a fisioterapia. Sim, eu sei que disse que era impossível, mas as coisas mudaram. Eu tenho uma razão para tentar andar novamente. Quando desligou, Gabriel olhou para a foto que haviam tirado juntos numa feira local. 2 rostos sorridentes, 2 pessoas apaixonadas que não sabiam que a felicidade era tão frágil. Eu vou encontrar uma maneira, ele prometeu à foto. Vou encontrar uma maneira de ser o homem que você e nosso filho merecem. A lua cheia brilhava sobre 2 almas solitárias, separadas por quilômetros, mas unidas por um amor que nem mesmo o dinheiro havia conseguido comprar. E em algum lugar entre a dor e a esperança, ambos sabiam que aquela não era realmente uma despedida. Era apenas um até breve,